Meu amigo, minha amiga, então vamos prosseguir no nosso estudo sobre a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No primeiro capítulo, nós definimos o que vem a ser a graça, nós vimos a importância de entendermos esta doutrina e vimos que nós estamos trabalhando esta doutrina num episódio que ocorreu no Antigo Testamento entre o rei Davi e um homem denominado Mefibosete, que é uma figura do que ocorreu e ocorre entre Jesus Cristo e o ser humano. Nós entendemos que a nossa salvação, ela é exclusivamente pela graça e é pela graça que nós somos salvos, e isto é dom de Deus, gratuito, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós entendemos também que a graça ela vai em busca do pecador, que Mefibosete estava caído e aleijado, deformado, que é exatamente uma figura do ser humano. Este homem, ele não nasceu deformado, ele tornou-se deformado, assim como o ser humano não nasceu, não foi criado deformado. Ele tornou-se deformado em virtude do pecado. E nós vimos também que a graça de Deus, ela é suficiente a nós e nos capacita a lutarmos contra o pecado. Agora nós vamos ver que a graça, ela substitui o medo pela comunhão. Imagine o que Mefibosete deve ter imaginado, pensado, quando os mensageiros do rei bateram à sua porta e disseram: venha conosco, o rei Davi quer ver-te no palácio. Ele deve ter pensado que seria executado. O medo é a resposta de qualquer pecador que está consciente de seu pecado e que sabe alguma coisa sobre a santidade de Deus. Eu li as palavras de um influenciador que dizia aos seus seguidores: você não precisa temer a morte é pacífica, é como ir dormir. Mas isto não é verdade. Se a pessoa está fora de Cristo, ou seja, da graça de Deus, ela enfrenta a terrível expectativa de julgamento e a fúria de um fogo que consumirá os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 27 nos diz muito bem isso aí. O homem deve sim ter medo até ele entender e ser alcançado, se jogar aos braços de Deus e ser regado pela sua graça. A graça, ela substitui o medo pela comunhão. Veja, Mefibosete estava morrendo de medo de se apresentar à presença do rei. Mas a graça do rei Davi trocou todo aquele medo pela comunhão. Mefibosete conviveu no palácio, ele comeu junto à mesa do rei. Assim é com nós, a humanidade. Nós, em nosso pecado, nós tememos a santidade de Deus, mas uma vez que somos alcançados pela sua graça, nós desfrutamos de comunhão, tanto com Ele como com os seus filhos. Não temas, veja a palavra de Davi, não temas, porque certamente mostrarei bondade para contigo por causa de teu pai Jonatas. Davi e Jonatas tinham feito um pacto um com o outro, registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Eles haviam feito um pacto que ambos iriam honrar um ao outro e a sua descendência. Mefibosete, então, ele descobriu que foi aceito por Davi por causa do amor de Davi para com seu pai Jonatas. Então, Davi o coloca como um de seus filhos no palácio e junto à sua mesa.
4 vezes nos é dito que Mefibosete assentaria à mesa e comeria junto com o rei. Um aleijado vivendo na obscuridade em Lodebar, e então ser levado para a capital, Jerusalém, onde comeu de todas as suas refeições na mesma mesa que o monarca mais poderoso do mundo, compartilhando a vida com a família real. Deus nos chama para a comunhão com Ele, mesmo e com seu Filho. Ele nos fez membros de sua família, onde compartilhamos junto à recompensa da sua mesa. Sua graça nos levou à doce comunhão diária com o Rei dos Reis e seus filhos. Sim, Deus, Ele não nos chama para que nós possamos alcançar algum bem material. Não, Ele nos chama para comungar, para desfrutar de comunhão com Ele e com o seu Filho. É isso que Deus deseja e é isso que nós devemos almejar. O Rei dos Reis, o Deus poderoso, enaltecido nos altos céus. Sim, nós precisamos desfrutar, buscar, ansiar por isto. E as demais coisas nos serão acrescentadas, como diz a sua palavra. Pela graça, nós vivemos leal ao nosso rei. Veja, por um período, o filho de Davi, Absalão, ele usurpou o trono. E Mefibosete foi traído por seu servo Ziba e teve que ficar em Jerusalém. No entanto, ele teve uma postura. Ele adotou a aparência de um lamentador. Veja, Davi teve que sair da cidade de Jerusalém, do palácio, fugido, por causa da rebelião do seu filho Absalão. E Mefibosete não pôde acompanhar Davi, todo o cortejo, porque ele foi traído pelo seu servo Ziba. Agora, Mefibosete, ele poderia desfrutar como ele estava desfrutando do palácio real, mas não, a postura dele foi uma postura interessante. Ele adotou a aparência de um lamentador, não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba e nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que ele voltou em paz para o seu palácio. Mefibosete não podia entrar na frivolidade da corte de Absalão, enquanto Davi estava em rejeição. O coração de Mefibosete era leal ao seu rei Davi e o seu estilo de vida refletia isto. Todos que olhavam Mefibosete via que ele estava lamentando tudo o que havia ocorrido. Do mesmo modo, nós cristãos, nós estamos ausentes do nosso Rei Jesus. Um usurpador, que é o inimigo de nossas almas, o governante deste mundo, está temporariamente no trono. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas pela sua graça, nós vivemos na sua ausência e o esperamos de forma a manifestar isto. Como nós manifestamos que somos fiel ao nosso Rei e estamos o aguardando? Através das nossas obras, das nossas palavras, das nossas atitudes, tudo em nós deve demonstrar que temos a esperança que um dia encontraremos nosso Rei e Ele nos acolherá em seu reino. Agora, um ponto interessante que deve ser ressaltado é que a graça também tem um aspecto humano. Veja só. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? A postura de Mefibosete também reflete a graça de Deus, pois reconhece que não tem merecimento de nada. Da mesma forma, nós
Ninguém estará no reino de Deus dizendo: é rei, ainda bem que tu me salvaste. Porque veja, um homem, uma mulher de talentos, de tanta bondade, de tantas coisas boas como eu, jamais poderia estar fora do céu. Eu. Não. Jesus Cristo contou o episódio em que 2 homens entrou no templo para orar, o fariseu e o publicano. Enquanto o fariseu, ele se gloriava do que ele dizia ser, do que ele dizia fazer, o publicano, pecador, mau, tinha coragem de erguer os olhos ao céu, porque reconhecia o seu estado deplorável de pecado e corria aos pés do Senhor, buscando a sua graça salvadora. E aí Jesus disse: quem desses saiu agraciado? Quem desses foi ouvido pelo Senhor, por Deus? E ele então diz: o publicano, aquele que reconheceu ser pecador. Então a graça de Deus, a salvação, ela tem esse aspecto humano. Jamais nós podemos achar que somos merecedores ou que fazemos algo para a nossa salvação. Façamos como Mefibosete. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Nós só vamos alcançar a misericórdia, a graça e a salvação quando nós reconhecermos que somos, sim, pecadores destinados à ira eterna. Enquanto nós se acharmos bons, acharmos que somos algo ou alguém, a graça de Deus não pode nos alcançar, hipótese alguma. A graça nos livra do juízo e da morte eterna. Interessante que, lá na frente, no segundo livro de Samuel, capítulo 21, ocorre um episódio em que os gibeonitas, um povo que vivia com a nação de Israel, reivindica a vingança do sangue dos seus irmãos que foram mortos injustamente pelo antepassado de Mefibosete, Saul. Ele quebrou uma aliança feita entre Josué e os gibeonitas. E eles requer como vingança o enforcamento, a morte de alguns da semente de Saul. E quem estava junto com esses para ser enforcado? Mefibosete. Então o rei Davi poupou Mefibosete do julgamento e da morte por causa da aliança que ele tinha com o seu pai Jonatas, o pai de Mefibosete. E assim, igualmente nós humanos, há um julgamento e uma sentença a toda a humanidade pecadora. Porém, nós seremos poupados por causa da aliança entre Deus e seu Filho Jesus Cristo, feita pelo seu sangue derramado na cruz. Observe o episódio da Páscoa no Egito, que também temos aí neste mesmo canal uma aula, um vídeo, um capítulo tratando sobre este assunto. Lá no Egito, o anjo da morte pouparia o primogênito da casa, não pelos seus familiares ser bons, não porque o primogênito fazia boas obras, não porque a família era uma família de sangue, uma família de sangue nobre, não tinha nada a salvar o primogênito da morte, a não ser o sangue aspergido sobre os umbrais da porta. Veja que só tem uma maneira de nós sermos salvos. Como? Através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário,
efetuando a aliança entre Deus e os homens. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue da aliança, derramada em benefício de muitos para a remissão de pecados. Por fim, nós seremos livres do juízo e da morte eterna por causa da aliança de Deus com Jesus Cristo através do seu sangue. Assim como Mefibosete foi livre do juízo e da morte por causa da aliança entre Davi e Jonatas. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado. Deus que o abençoe e nos encontramos no próximo capítulo.